Olá, meus amigos, parte 2, belezinha aí, tranquilos? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos falar agora do volume, vamos lá aumentar os nossos conhecimentos matemáticos. Joga na tela. Então, acho que esse é o D. Não, é o E. Volume. Unidade padrão, centímetro, é um metro cúbico na relação. Então nós temos quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos. Aí que vem um detalhe importantíssimo agora. Quando você caminhar nessa direção agora, cada casinha é multiplicada por 1000. Quando você voltar, você vai dividir por 1000. Então a grande diferença agora da medida de volume é que cada casa agora representa uma multiplicação por 1000. Então, ó, só para a gente treinar aí. Se nós temos 0,043 hectômetros metros quadrados, hectômetros cúbicos na verdade, eu quero ir para metros cúbicos. Então eu quero realizar essa transformaçãozinha. Aí o que eu faço? Isso. Marca aonde eu estou e verifica quantas casas eu vou precisar caminhar para chegar onde eu quero. E não esqueça, claro, de observar o sentido da sua caminhada. Estamos indo da esquerda para a direita. Então nós vamos multiplicar esse valor por 10.000. Então nós temos aqui 3 números após a vírgula, como se cortasse 3 zeros. Então você tem 430 metros cúbicos. Então esse é o grande detalhezinho da relação. Beleza aí? Tranquilos? Então 430 metros cúbicos. O que eu não posso esquecer da relação, São Bruno? Destaca aí, coloca uma caneta colorida, qualquer coisa na relação, mas não deixa de fazer isso aqui. Um centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Um decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Um metro cúbico corresponde a 1000 litros. Beleza? Tranquilos? 1 centímetro cúbico, 1 decímetro cúbico e 1 metro cúbico. Então esse é o processozinho da relação. Então esse processo você tem que dominar porque ele adora utilizar isso. Ele coloca em medida de capacidade, às vezes você faz o cálculo do volume, e aí você vai encontrar o volume e ele pede um resultado em medida de capacidade. Então essa transformação você tem que dominar aí na história, beleza? Então não esquece dessa tabelinha, dessa regrinha aí. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, 1 decímetro cúbico, 1 litro, 1 metro cúbico, 1000 litros na história. Uma outra dica especial, é utilizada em física, mas não custa dominar, é a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, quilômetros por hora para metros por segundo. Quando você realizar essa situação, você vai multiplicar por 3,6. Quando você transformar, você divide por 3,6. Então, por exemplo, eu tenho 72 km por hora. Eu quero transformar em metros por segundo. Então, como é que eu transformo? 72 dividido por 3,6, ou seja,
20 metros por segundo. E por que você divide por 3,6 e tal, Bruno? Explica pra gente. Vou voltar aqui. Olha só. Um OBS aí na situação. No caso 1, vamos trabalhar com uma situação de 1 hora. Você andou 72 km por hora. Então, em 1 hora, você percorreu 72 km. Beleza? Aí ele colocou 20 metros por segundo. 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então, quando você multiplica 20 por 3.600 segundos, então 72 com 3 zerinhos, você percorreu 72 mil metros. Só que 72 quilômetros é a mesma coisa que 72 mil metros. Os valores são os mesmos aí na história. Beleza? Então, por isso que quando você transforma de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai multiplicar por 3, vai dividir por 3,6 na história. Acho que eu coloquei aqui errado aqui, gente, desculpa. Foi erro meu aqui. Nesse sentido você vai dividir e nesse você vai multiplicar. Coloquei erradozinho aí na relação. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente sempre divide na situação por 3,6. Tá certo? E voltando de metros por hora para quilômetros por hora, é só você multiplicar por 3,6 na situação. Então está aqui a prova. Perdoe ali, coloquei errado ali na situação. Acontece. Então 72 km por hora. Em 1 hora nós percorremos 72 km. 20 metros por segundo. 1 hora são 3.600 segundos. Então você vai andar 72 mil metros. Então 72 km corresponde a 72 mil metros na relação. Beleza? Então vem comigo. Guarda essa transformaçãozinha, principalmente se o seu edital apresentar o tema razão, além do sistema métrico decimal, porque na razão lá, a velocidade média, nós vimos que é uma razão especial. A velocidade média é a distância dividida pelo tempo da história. Então, acaba também tendo esse processozinho. Então vamos lá, vamos ver algumas questõezinhas básicas aí do sistema métrico decimal. Põe na telinha. Então, um terreno de 1 km quadrado será dividido em 5 lotes, todos com a mesma área. A área de cada lote em metros quadrados será D. Então, o primeiro passo aí, nós vamos transformar de quilômetros quadrados para metro quadrado. Não precisa você montar a tabelinha toda, você já decorou, então você monta a sua mini tabelinha. Então, quilômetro quadrado, hectômetro, decâmetro, e metro. Então esse é o resultadozinho da relação. Aí o que acontece na história é o seguinte. Aquele mesmo processo, onde é que eu estou e aonde eu quero chegar. Então eu tenho 1 vezes cada casa, 2 zerinhos. Nós temos 3 casas, então 6 zerinhos. Então nós temos uma área aí de 1 milhão de metros quadrados. Uma área pequenazinha na história, 1 milhão de metros quadrados. Então não esqueça, cada casa aí corresponde agora a 2 zerinhos. Então por isso que nós temos 6 zerinhos, porque nós temos 3 casas. Não esqueça aí que nós estamos falando de área na história. Então essa é a área total do terreno em metros quadrados. Porém, não esqueça que a gente quer dividir em lotes. Os lotes eles têm a mesma área, né? Então queremos descobrir a medida de um lote.
Então é só pegar 1 milhão e dividir por 5 de metros quadrados na história. Beleza? Então esse é o resultado da situação, 200 mil metros quadrados. Então a nossa resposta, cada lote vai ter uma área em metros quadrados, 200 mil. Terrenozinho pequeno esse, né? Segunda questão do TRT da quarta região. Sabe-se que enchendo 72 garrafas, cada uma com capacidade de 0,8 litro. É possível engarrafar todo o líquido de um reservatório. Se o volume de cada garrafa fosse de 900 centímetros cúbicos, o número de garrafas utilizadas seria. Então, se vocês observarem aqui, no caso 1, nós temos 72 garrafas e um volume de 0,80 ou 0,8 litros. Litro é a mesma coisa. No caso 2, nós temos X garrafas. Só que nós temos um volume por garrafa em centímetros cúbicos. Então vocês podem observar que nós temos um pequeno problema na história. As medidas aí são diferentes. Então eu tenho duas opções. Eu posso transformar o 0,8 ou 0,80 litro para centímetros cúbicos, né? Ou eu posso transformar de centímetros cúbicos para litro. Eu não posso esquecer de um detalhe importante, vou colocar ali em cima. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Então nós temos aqui 900 ml de capacidade. Então eu vou transformar esse 0,8 ou 0,80 litros para ml. Ou poderia transformar os ml para litro. A única coisa que eu deveria manter é o padrão. Então a mesma medida de um lado tem que ser a mesma medida do outro. Então 0,80 litro para ml. Monta o seu quadrinho na história. Não precisa ir todo, então você tem litro, decilitro, centilitro, mililitro. Então nós temos aqui, estou aqui, vou andar 1, 2, 3 casas nessa direção. Então é 0,80 vezes 1000. Então 800 ml na história. Você tem 2 números pós-vírgula, corta 2 zerinhos e acrescenta um 0 no final, por isso 800 ml. Beleza? O que nós sabemos? Que o volume das duas situações, dos dois casos, são 2 volumes iguais na história. Então nós temos 72 vezes 800 ml, que é igual a X vezes 900 ml. Eu posso cortar esses 2 zerinhos aqui sem problema. Então 72 vezes 8 é igual a 9x. Jogando todo mundo ao mesmo tempo não interfere a situação. Então 9x é igual a 72 vezes 8. X é igual a 72 vezes 8, dividido por 9. 72 por 9 vai dar 8. 8 vezes 8 corresponde a 64 garrafas na situação. Beleza aí? Tranquilos? Então esse é o processozinho da história. 64 garrafas. Então voltando lá, vamos marcar a nossa letra D de dado. 64 garrafas na situação. 03, FCC. Numa casa de material para construção, há 80 caixas de azulejos, com 50 unidades em cada caixa. Se cada azulejo ocupa uma área de 500 centímetros quadrados,
Quantos metros, cuidado, ele quer saber quantos metros quadrados há nas 80 caixas. Então vamos descobrir a área total das 80 caixas. Claro que essa área total ela vai ser em centímetros quadrados na situação. E aí depois vamos transformando a história. Então em relação a uma caixa, qual é a área que nós temos em relação a uma caixa? Nós temos 50 azulejos, cada um com 50 centímetros quadrados de área. Então 50 vezes 500, 25 mil centímetros quadrados. Então ele quer saber em 80 caixas. Então é só multiplicar 80 vezes o valor de cada caixa. Então 8 vezes 25 vai dar 200. Aí nós temos 4 zeros. 2 milhões de centímetros quadrados. Então essa é a nossa areazinha aí da situação. Beleza? 2 milhões de centímetros quadrados na história. Feito esse processo, o que falta? O que falta? Falta transformar para metros quadrados aí na situação. Então, ó, vamos transformar em metros quadrados. Aí, olha só. Monta de acordo só a mínima que você precisa. Metro quadrado, decímetro, centímetro quadrado na história. Então nós estamos aqui em centímetros, decímetros, metros quadrados, 2 casas. Então, opa, errei a posição da seta. Nós vamos caminhar nessa direção. E aí quando eu estou voltando, eu não posso esquecer que eu estou o quê? Dividindo na relação. Então nós vamos pegar 2 milhões e vamos dividir por 10 mil. Então 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a área de 200 metros quadrados na situação. Beleza aí? Tranquilos? Então dá aquela paradinha especial para copiar. Copia aqui também. E marca a letra E ou letra E na história. 04 FCC, uma transfusão de sangue é programada para que o paciente receba 25 gotas de sangue por minuto. Se a transfusão se estendeu por 2 horas e 12 minutos e cada gota injeta 0,1 ml de sangue, quantos ml de sangue o paciente recebeu? Então, quantos ml de sangue o paciente recebeu? Então, o paciente receba 25 gotas de sangue por minuto. A transfusão aconteceu 2 horas e 12 minutos. Então, vamos lá, primeira etapa. 2 horas e 12 minutos. Então, nós temos que 1 hora 60 minutos. Então, 2 vezes 60 mais 12. Então, 2 vezes 60, 120, mais 12. Nós temos 132 minutos aí de transfusão. Beleza? Aí o que nós sabemos? Ele receba 25 gotas. Cada gota de 0,1 ml de sangue. Então, ele recebeu durante 132 minutos. Cada minuto ele recebeu 25 gotas, tá vendo? E cada gota tem 0,1 ml de sangue. Então é só multiplicarmos aí 132 por 25 por 0,1. Então nós temos 330 ml de sangue aí na história. É brincadeira isso? Para receber 330 ml na situação.
Beleza? Tranquilos? Dá a paradinha. Marca lá a letra A, que é a nossa resposta correta da situação. 05 diz o seguinte: sabe-se que num dado instante, a velocidade de um veículo era 0,0125 km/s. Assim sendo, é correto afirmar que em metros por hora a velocidade seria igual a... Mas cuidado, gente, ó, vem para cá. Aquele macetezinho que nós aprendemos é de quilômetros por hora para metros por segundo, ou de metros por segundo para quilômetros por hora. Aqui não. Põe na telinha. Aqui ele quer uma transformação diferente. Ele quer uma transformação que eu saio de quilômetros por segundo e eu vou para metros por hora. Então, o primeiro passo aí, eu vou transformar isso para metros. Então, eu vou pegar 0,0125, não é isso? Quilômetros. E vou transformar isso em metros. Primeiro detalhe aí da relação. Aí monta a nossa casinha especial. Então, quilômetro, hectômetro e metro. Então, nós temos 1, 2, 3 situações na história. Beleza? Então nós temos 0,0125 vezes 1000. Cada casa aí, eu estou caminhando nessa direção, eu vou multiplicar por 10 aí, porque estou falando de medida de comprimento. Então eu tenho 12,5 quilômetros. Então, se eu faço 0,0125 quilômetros, é a mesma coisa, ou desculpa, perdoe aqui a falha, quilômetros não, metros. Então 0,0125 quilômetros é a mesma coisa que eu percorrer 12,5 metros. Então, eu saio de quilômetros por hora por metro. Beleza? Então nós temos agora 12,5 metros por segundo. Só que eu não quero quilômetros por hora, eu quero metros por hora. Então o que eu faço? 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então eu vou pegar 12,5 metros, vou multiplicar por 3.600 segundos. Beleza aí? Tranquilos? Então nós temos aí 45.000 metros por hora. Então essa é a transformação. Então você tinha que realizar duas situações: sair de quilômetros por hora, ou desculpa, sair só de quilômetros e ir para metros, realizar essa primeira transformação na história. Realizada essa primeira transformação, aí você saía, encontrava em metros, que era o seu objetivo, e aí nós transformamos, encontramos 12,5 metros, só que o nosso resultado até aí está em 12,5 metros por segundo. E qual é o grande detalhe da história? Nós queremos em horas. Aí não tem problema. Para sair de segundos para hora, é simples. É só multiplicar. 1 hora vale 3.600 segundos. É só multiplicar 12,5 por 3.600. E aí nós encontramos 45.000 metros por hora. Então a velocidade seria igual, letra A, 45.000 metros. Beleza? Vem comigo. Pessoal, no próximo bloco, a gente vai começar a estudar a geometria, os 3 últimos blocos. Nós temos a geometria plana e a geometria espacial. Primeira coisa importante, se você não dominar as fórmulas, você vai sentir dificuldade. Então, nessa primeira parte, aí no próximo bloco, eu vou falar das fórmulas da geometria plana.
vamos fazer as questões e depois eu vou falar das fórmulas da geometria espacial. Eu vou tentar mostrar a vocês as figuras do ponto de vista espacial para vocês terem uma visualização. Da geometria plana, o que ele cobra mais? Geralmente ele coloca lá áreas e volumes. Então, o cálculo de área que ele cobra mais de vocês, ou ele trabalha com figuras espaciais onde ele cobra o volume. E aí tem uma questãozinha também bem interessante que a gente vai estudar. Beleza? Então, para a gente não começar agora e quebrar o raciocínio, no próximo bloco a gente começa com geometria básica.